único fato que a gente pode notar na história que é repetível, né, se repete na linha do tempo, é o fato pascal, né? Nascimento, vida, morte, ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O fato pascal da sua paixão e morte, ressurreição. Isso é a única coisa que se repete na história. Como? Através da Santa Missa. Cada Santa Missa que é celebrada, seja ela na China, na Indonésia, em Bananal, é o fato pascal se repetindo, né? Não se repetindo simbolicamente ou memorativamente, mas se repetindo factualmente, como um fato. Um fato que está meio que encoberto pelas aparências, né, pelos acidentes, mas em essência o mesmo fato. Isso não ocorre com nenhum outro fato, nunca ocorreu e nem vai ocorrer, desde a origem dos tempos até a sua consumação ou término, que é o juízo, o final, o fim do mundo, né, o fim do tempo histórico, está sob o controle de Deus, aquilo que a gente chama, a igreja chama de história da salvação, e a gente aqui no estudo de história, por questões metodológicas, costuma chamar de história sintética, que é a ação de Deus no mundo histórico, né, a ação providencial de Deus no mundo histórico, que costura, unifica, né, a história natural, ou seja, a história do movimento da criação, né, esse próprio movimento, essa mudança toda que houve desde o princípio e até o fim, né, o término da história. A história pessoal, que são a história das almas envolvidas nesse processo, que estão, de certa maneira, ligadas ao processo natural, porém abertas a um processo que abrange, abarca, transcende esse tempo, né, essa naturalidade, essa natureza, no sentido aqui, natureza no sentido aqui, no sentido daquilo que está sobre a ação do tempo, vamos dizer assim. E a própria história formal, que é uma espécie de história que é como um instrumento para o desenvolvimento da história pessoal dentro da história natural. Todas elas sob a égide, sobre a tutela, sobre a regência do próprio Deus, certo? Dentro da historiografia cristã, a gente percebe, segundo o Collingwood, naquele livro A Ideia da História, ele tenta descrever ali, ou demonstrar ali, mostrar todas não, mas grande parte das ideias que se tem sobre o que é história, né? Então ele fala que a história formal, então vamos dizer assim, surgiu na Grécia, com Heródoto e Tucídides. Então, ali, o grego tinha um grande problema das essências, né? Acreditando que só pode ser conhecido aquilo que é permanente. Então, a história, como trata de fatos ou coisas transitórias, começam e terminam, pode ser uma base de conhecimento científico, mas sim mera opinião, mera doxa, né? No máximo um critério extraído das coisas para poder guiar o comportamento das pessoas de certa maneira, né? Isso daí, segundo Collingwood, é transferido culturalmente para a historiografia romana, Políbio e qual o nome do outro? Políbio e o
mas na historiografia romana eles carregam esta questão do essencialismo, né, da essência, né, como se houvesse por detrás da história Tito Livio, Tito Livio, Políbio e logo após o Tito Livio. Eles têm esse pressuposto de que sempre há algo essencial ali, algo eterno e imutável que faz com que qualquer história seja possível. No caso dos romanos, aquela essência seria exatamente a própria Roma. Então Roma é o agente, Roma é o ideal, Roma é a essência permanente ali que pervade tudo aquilo que eles poderiam chamar de história, né? E Collingwood vem e mostra que a historiografia cristã possui características que fazem transcender esse particularismo, vamos dizer assim, né, da historiografia greco-romana, muito fundamentada nessa noção essencialista. Então ele diz lá que existem praticamente 4 princípios, né, ou 4 características da historiografia cristã, que é necessariamente universal, providencial, apocalíptica e epocal. O que ele quer dizer com universal? Ele quer dizer que a história cristã é uma história que abrange o homem desde sua origem, certo? Como uma história do mundo, uma história ecumênica, né? E vai lá descrevendo, né, o nascimento das várias raças humanas, povoaram aí a terra e viveram, proliferaram, ascensão e queda das civilizações, impérios, né? E diz que a história universal greco-romana, né, a pretensão de uma história universal greco-romana baseada, né, naqueles princípios que tornavam esta concepção bastante particularizada àquele povo, àquele império, àquela cultura, não é universal de maneira nenhuma nesse sentido, né, pelo seu próprio centro de gravidade. Grécia e Roma são esse centro onde gira, né, vamos dizer assim, a história, né? Já a história universal cristã não. Cristã não. Ela é uma história que ela transcende a particularidade de uma época, ou de um povo, ou de um aglomerado, e vai desde a origem da própria criação do ser humano até a sua finalidade, certo? E para isso, obviamente, sugere a noção providencial, característica providencial dessa historiografia, né? Que longe de colocar os acontecimentos sob a tutela, a égide, o princípio da agência humana, e coloca a atuação da providência ou da divindade, né, de Deus como o próprio centro motor da história, certo? Então Deus seria o próprio agente, né, e nós como que co-participantes ou instrumentos, veículos dessa agência divina. Dentro disso, desse contexto, obviamente irá haver um centro de referência para essa historiografia cristã, né, que é o próprio fato do nascimento, vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fato pascal, que é esse fato eterno e imutável que, embora acontecido no tempo, se repete no tempo, né? É anunciado, é preparado, como ele mesmo diz, de forma prospectiva, né? E ao ser revelado, ao ser acontecido, revela-se também como um caráter retrospectivo. Então tudo que foi antes de Cristo é uma preparação para a sua paixão, morte, ressurreição, para o fato pascal, e tudo que vem depois é uma retrospectiva, né, desse próprio fato. E isso ele chama, né, essa
divisão, né? Que acaba sendo feita em 2 períodos de história apocalíptica, né? Pelo simples fato de, como ele diz, Hollywood, período de trevas e período de luz, né? Esse ciclo onde as coisas se dão pela providência e necessariamente também pela sua universalidade. Porém, além dessas 3 características, existe a característica epocal, porque, vou ler aqui as palavras do próprio Hollywood. Ele diz assim: tendo dividido em 2 o passado, tenderá naturalmente a subdividi-lo ainda, distinguindo assim outros acontecimentos, não tão importantes como o nascimento de Cristo, mas importantes a seu modo, o que torna tudo o que lhes é posterior diferente, em qualidade, daquilo que aconteceu antes. Assim, a história é dividida em épocas ou períodos, cada um com características específicas, cada um diferenciando do anterior por um acontecimento. Aqui, na linguagem técnica desta espécie de historiografia, se chama acontecimento marcante. Então, nós temos aí a universalidade da concepção histórica cristã, a sua providencialidade, o fato de Deus estar no comando, na agência desses fatos históricos, não o homem especificamente, o seu caráter apocalíptico, né, revelador de uma própria história que é tenebrosa por um sentido e luminosa sobre outro sentido, dentro de uma linha que não ascendente, né, mas uma linha quase que circular, né, tendo um ápice ali, né, no centro, que é o próprio fato pascal, e a característica epocal, que mostra fatos marcantes relacionados a este fato central, que é o Cristo, né? Esses fatos marcantes podem ter sido dados antes e depois, com prospectiva ou retrospectiva, né? Esses elementos foram, com certeza, disseminados aí na concepção de história que veio a seguir, né? Você pode ver também, no caso de Eusébio de Cesareia, século III, entre o século III e o século IV, em suas crônicas já constrói ali uma história universal, né? Bem diferente da que é concebida entre gregos e romanos, que eram baseados ali nas suas, sei lá, Olimpíadas, nos seus cônsules, aquelas figuras marcantes, ou naqueles seus costumes, né, vamos dizer assim. Era uma espécie de compilação também, né, feita a partir de outros tipos de trabalhos feitos por autores anteriores, só que tinha um novo objetivo, né, que era mostrar justamente os acontecimentos registrados, formando assim quase como um quadro, tendo como centro o nascimento de Cristo e, consequentemente, sua vida, paixão e morte. Então, a gente percebe que a historiografia cristã, ela deu um salto pelo simples fato pascal, deu um salto sobre aquilo que é a origem da história formal, certo? A história formal, ela nasce na Grécia, é transferida para o mundo romano e logo após ela tem esse upgrade aí da influência cristã, obviamente porque a influência cristã é universalista, é providencialista, apocalíptica e epocal. As 4 características Hollywood nos revela aqui nesse livro, a ideia de história. Isso tudo está dito a partir da página 87 deste livro, um livro bastante interessante para quem se interessa por história, não história no sentido apenas de coleção de fatos, de informações de épocas, mas história enquanto tentativa de compreender a noção de história, né? Porque no cristianismo é bastante amplo, né? E não existe nenhuma outra concepção de história que seja mais ampla que essa.
E este fato pascal é justamente o fato, por se repetir no tempo, ser único, que a modernidade ou o mundo contemporâneo, a nova forma de se encarar a realidade, né, como querem, essa transformação mental, psicológica, espiritual que o mundo sofre há alguns séculos e agora está culminando numa avassaladora velocidade de transformação no século XXI. Esse fato é o fato a ser extinguido, né, pela civilização que está nascendo, meio que a imitação da civilização cristã, que também nasceu mais ou menos da mesma forma, dentro de um cenário, dentro de uma civilização específica, que condensava ali praticamente 3 linhas, né? A linha religiosa hebraica, que estava ali, onde nasce o Cristo, a linha filosófica e cultural grega e a linha do direito romano ou das suas instituições, né, que prepararam justamente a possibilidade de que o homem compreendesse a revelação do próprio Cristo, do fato pascal. Então, em vista disso, a gente tem que ficar atento ao que é que pode ser perdido, vamos dizer assim, não completamente, absolutamente, porque o fato pascal ele nunca deixará de ser repetível. Nem que uma igreja a conserve ou conserve até o fim dos tempos, ele continuará sendo repetido. Mesmo que todas as pessoas se esqueçam disso, não existam mais padres, apenas um, e a igreja seja composta de 5 ou 6 pessoas, e que a estrutura formal da igreja seja de repente transfigurada aí pelo elemento mundano de forma completa, nós não sabemos como isso vai acontecer, se vai acontecer desta forma. O fato pascal continuará a se repetir porque ele é repetível, porque justamente esse fato é o fato que faz com que a eternidade se torne presente no mundo histórico. E como o mundo histórico só termina quando a história terminar, esse fato pascal, entre aspas, só vai terminar quando a própria história terminar. E ele vai terminar para a história, não para a eternidade. Porque na eternidade, nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina agora sempre. Morreu, ressuscitou para sempre. E isso daí, provavelmente, com toda certeza, na nossa nova forma de vida após a história, né, quando toda a história for realmente cessada, iremos perceber esse fato de uma forma muitíssimo diferente, que não tem, eu pelo menos não tenho linguagem para poder tentar descrevê-lo como seria esse fato pascal dentro de uma outra espécie de existência, que é a existência na própria eternidade, que não vai acontecer daqui a um tempo, ela está acontecendo aqui agora, porém mesclada à passagem do tempo, que é justamente o centro aqui do nosso estudo, o tempo e aquilo que lhe acontece na história, e aquele que coloca tudo isso em movimento e dá tudo isso à realidade, que é o próprio